Olá, estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 23 de abril de 2021, eu, Luiz Pedroso, falando hoje de Canela, Rio Grande do Sul, Vera Galante de Brasília, Rogério Schmidt de São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Aproveitar, né, Vera, Rogério, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, também curta, comente, converse conosco. Bom, gente, uma semana bem movimentada, tanto no plano doméstico como também no cenário internacional. Eu vou começar já provocando o Rogério. Tivemos de novo o STF assumindo uma postura de relevância na nossa semana política. Sim, sim. Essa semana, apesar do feriado, né, na quarta-feira, foi uma semana bem movimentada. E um dos fatos importantes foi o julgamento no plenário do STF, né, envolvendo aí o ex-presidente Lula. Né. O primeiro plenário ele reconheceu que o fórum para o julgamento do ex-presidente é o Fórum da Justiça Federal no Distrito Federal, né, que era uma decisão que tinha ficado pendente na semana passada. E depois, esse segundo julgamento ainda não terminou, mas já tem aí uma maioria do plenário do Supremo confirmando a decisão da segunda turma, né, que havia declarado a suspeição do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, no julgamento da Lava Jato do ex-presidente Lula. Então, com isso, ainda faltam, acho que, 2 ministros votarem, né, mas com isso está confirmado aí a autorização para o ex-presidente Lula ser candidato nas eleições do ano que vem. Né? Curiosamente, essa semana também o tabuleiro eleitoral já está se mexendo. Né? Essa semana teve uma entrevista do presidente Gilberto Kassab, do PSD, que repercutiu bastante, né? Falando que o Bolsonaro talvez nem vá para o segundo turno na eleição presidencial. Né? Eu estava dando uma olhada nos números aqui, ainda precisaria desidratar bastante, né, a popularidade dele para isso acontecer. Né? O Bolsonaro hoje tem 25% de ótimo e bom. Para ele não ir para o segundo turno, né, precisaria encolher talvez pela metade, né, essa taxa atual. Né? Hoje ele vai para o segundo turno e no segundo turno ele perde. Né? Perde para o Lula e perde também o que está ali cabeça a cabeça com os outros prováveis candidatos. Né? Então, o cenário eleitoral está se definindo aos poucos. Certo. Só uma coisa que você falou ex-juiz, ex-ministro e ex-candidato, ex-futuro candidato, Sérgio Moro, né? Eu acho que ele é ex-tudo. Desculpa, Luiz, te interrompi. Não, Vera, eu acho que eu estou com um delayzinho um pouco grande em relação a vocês, mas eu ia falar, né, essa imprevisibilidade que hoje a gente observa, tanto para os possíveis candidatos. Acho que nós comentamos na semana passada, nós ainda não conseguimos definir com clareza quem serão os candidatos e se haverá um grande opositor, ao que tudo indica, ao candidato Lula, né? E aí pensar numa possibilidade de segundo turno sem Lula e sem Bolsonaro se torna muito mais complexa por não ter um grande nome no cenário até o momento. Precisamos de um nome que agregue, ainda não temos. Essa é a grande indefinição, né? A incerteza crítica, se haverá uma terceira via ou não, né? E se houver, quem será esse nome? Né? Mas acredito que talvez aí até o final do ano esse nome vá surgir. Esperamos. Eu brinquei com um amigo essa semana que bom, nossos problemas estão acabados, a terceira via apareceu, nós teremos uma reunião de Amoedo e Danilo Gentili. A gente caiu na gargalhada. É isso que a imprensa noticia como terceira via hoje. Mas Ciro Gomes o PDT do Ciro Gomes acabou de contratar um marqueteiro muito eficiente, que trabalhou nas campanhas vitoriosas do Lula e da Dilma. Então,
Olha o Ciro aí de novo. Um outro movimento interessante nessa semana, Vera, Rogério, foi a questão do orçamento, que já há bastante tempo nós comentamos, mas caminhamos para um desfecho, não é mesmo? Sim, nós tivemos, né, ao mesmo tempo, por um lado, o fim de uma novela, né, e as cenas do próximo capítulo, né, de uma outra novela orçamentária, né. Havia aquela expectativa sobre como que o governo ia se livrar desse pepino, né, que era sancionar o orçamento com estimativas aí de receitas e despesas completamente inviáveis, né. Havia também até a possibilidade de, se fosse o orçamento sancionado do jeito que estava, até o presidente ser processado por pedaladas fiscais, né? Mas se encontrou uma solução, né? No começo da semana, o Congresso aprovou uma outra lei alterando a redação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e permitindo que algumas despesas fossem retiradas do teto de gastos, né? Então, as despesas com saúde, no combate à pandemia, as despesas com auxílio a micro e pequenas empresas e também auxílio a trabalhadores que perderam o emprego formal, né? Então, com a sanção dessa outra lei, então, com isso, o governo conseguiu ontem, né, no final da noite, já quase aos 45 do segundo tempo, foi sancionada a lei orçamentária de 2021, né? Aparentemente, então, já não tem mais o risco aí de haver algum processo por pedaladas fiscais. Mas o curioso é que também nessa semana que passou, o governo mandou para o Congresso o projeto da LDO para 2022, né? E já tem aí diagnósticos da consultoria legislativa, tanto da Câmara como do Senado, de que a LDO para o ano que vem também não está levando em conta o cenário de prorrogação da pandemia, né, de despesas extraordinárias que podem surgir, né. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso precisa ser instalada de novo, né. Nesse momento não tem uma comissão de orçamento funcionando, né. Ela foi criada para aprovar o orçamento do ano passado, foi dissolvida, né? A presidente da comissão até era a Flávia Arruda, que virou ministra da Secretaria de Governo, né? E agora, de novo, está a comissão de orçamento aí acéfala, né? Sem membros, sem nada. Então, podemos estar aí assistindo o início de uma nova novela orçamentária. Na verdade, Rogério, o Luiz não vai lembrar, mas nós dois lembramos. Você lembra na época da inflação galopante? Quando começava a galopar a inflação, eles tiravam itens do cálculo de inflação. Então, a inflação ela galopava, aparentemente não muito, a gente que é o mercado sabia. Então, agora é mais ou menos isso. Olha, vai furar o teto, a gente tira debaixo do teto, vai lá para o jardim, né? E a coisa continua, o perigo volta. Ele continua, a gastança desenfreada. É curioso que esse ano o orçamento foi sancionado no dia 22 de abril, né? Uhum. Parece que desde 2005 para cá, nunca tinha demorado tanto, né, para a lei orçamentária ser sancionada, né? A última vez que isso aconteceu foi no primeiro mandato do ex-presidente Lula, por sinal, né? Onde ela também atrasou bastante por causa na época do episódio do mensalão. Isso. Pois é. Outro assunto que foi bem destacado essa semana e enfim, ganhou manchete no mundo inteiro foi a cúpula do clima, convocada pelos Estados Unidos num grande movimento do presidente Biden de tentar reverter as políticas ambientais ou a falta de política ambiental do governo Trump, e que ontem nós tivemos os discursos e os anúncios de diversos presidentes dos países que participam dessa cúpula do clima. Estados Unidos e Brasil acho que acabam sendo, né, Vera, o nosso foco de análise, enfim, não desconsiderando as declarações de outros presidentes, do próprio secretário-geral da ONU,
mas nos chama bastante atenção a postura tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Você quer dar um startzinho, depois a gente continua, Vera, ou eu já assumo daqui e falo? Eu só queria chamar a atenção que, apesar de nosso foco geralmente ser Estados Unidos e Brasil mesmo, o que o presidente Biden conseguiu agregar foi notável. Ele conseguiu trazer assim, todos os países relevantes do mundo para uma discussão. E, de uma forma virtual, quer dizer, eu acho que foi um grande feito. Mas agora continua você. Não, sem dúvida é um feito muito relevante, mas que, ao mesmo tempo, gera um certo receio por parte de especialistas nos Estados Unidos sobre o que, de fato, vai acontecer e qual essas promessas são factíveis e acontecerão. E eu acho que é mais ou menos esse também o viés da análise em relação ao discurso do presidente Bolsonaro. Me chamou muita atenção, não sei se vocês vão concordar ou não, que foi um discurso à altura de um chefe de Estado. A postura, os argumentos, sendo eles criticados, verídicos ou não, mas foi um discurso interessante e que foi um discurso de chefe de Estado. Mas um discurso que foi muito contraditório, já na primeira frase, né? Eu até anotei para não falar besteira. Abre aspas. Historicamente, o Brasil é voz ativa na construção da agenda ambiental global. Fecha aspas. O presidente Bolsonaro começou o discurso dele falando isso, o que é verdade, mas historicamente, considerando os governos passados e não o governo Bolsonaro. E isso é um reflexo da posição na qual o Brasil falou. Né? O Brasil foi vigésimo tanto país a falar. E isso quer dizer muito quando você pega a postura nas relações internacionais. Ser o 20º tanto país a falar, numa lista de 40, não é tão relevante, não é uma voz tão ativa atualmente. O discurso Luiz, também é... Por favor, Rogério. se você me permite, também chamou a atenção que na hora que o presidente Bolsonaro discursou, o presidente Biden estava offline. Né? Isso é uma curiosidade, né? Mas acho que a grande questão aí é a credibilidade, né? do discurso do presidente. De fato, você olha, é um discurso à altura, né? de um presidente de um país como o Brasil. Mas quem põe a mão no fogo, né? de que, por exemplo, o compromisso de acabar com o desmatamento ilegal até 2030, né? quando nem ele mais será presidente, né? vai ser, de fato, esse compromisso vai ser levado a sério ou não, né? tendo em vista, por exemplo, as objeções ao atual ministro do Meio Ambiente, né? o Ricardo Salles. Né? Fica aí, acho que foi positivo, né? mas fica essa dúvida, né? na cabeça de quase todo mundo. Uhum. Eu acho assim, a sensação que eu tive é que, ao mesmo tempo que foi um discurso de um chefe de Estado, foi também, perdemos uma oportunidade, e até estou aqui parafraseando o embaixador Recupero, de mostrar ao mundo que, olha, a gente está repensando de fato nossa política ambiental e que reconhecidamente é uma política ambiental fracassada, assim como é de diversos outros países no mundo. Mas as metas que foram colocadas pelo governo Bolsonaro, elas podem até ser relevantes, os objetivos podem ser relevantes, mas eles não me parecem factíveis por diversas questões, tanto legislativa quanto o próprio interesse político do governo de assumir responsabilidades que hoje são do governo, são do executivo. E os mecanismos financeiros, que isso enfim, foi destacado pelo presidente, a forma como ele colocou de, olha, nos deem recursos, nos enviem recursos para a gente poder cuidar da nossa Amazônia, do nosso meio ambiente. Não funciona assim. A regra do jogo não é essa, eu vou cuidar, eu vou preservar, eu vou mostrar os resultados e eu vou receber em cima disso. Essa é a prática internacional. O Fundo da Amazônia já funciona, a gente tem 2,9 bilhões justamente para poder utilizar dessa maneira.
Então, me parece um erro no discurso e uma desculpa para poder justificar a inação do governo na pauta ambiental. Vera, desculpa, você pediu a palavra? Não, era só que eu queria discordar de você um pouquinho. Eu acho que o discurso foi bem montado, ele foi bem lido, mas eu não acho que seja um discurso de chefe de Estado, porque o chefe de Estado ele mostra a liderança dele naquele país. A liderança de Bolsonaro na questão ambiental é zero. Ele, Ricardo Salles, não tem uma política ambiental. Eles têm ações que, na verdade, inibem a preservação ambiental. Acabou de manietar o IBAMA agora. Então, assim, foi bem lido, foi o discurso do presidente do país, foi bem montado o discurso, mas cheio de contradições, como você disse. Eu só acho que de chefe de Estado falta. Não, eu não discordo de ti nesse ponto, não. E chama a atenção, e é ruim que nos chama a atenção de, olha, que bom discurso no sentido de não falou nenhuma grande besteira, não teve nenhuma piada, não teve nenhuma ofensa, não teve nenhuma mentira deslavada. Então, que ruim. Mas, que bom que não foi mais uma peça cômica internacional, mas que, no fundo, não mudou em absolutamente nada a credibilidade do Brasil perante os outros países e fundos internacionais. Então, foi mais uma oportunidade desperdiçada num fórum, numa cúpula que tinha um potencial e que tem um potencial para, de fato, pensar globalmente em ações para o meio ambiente. Só para registrar, essa cúpula continua hoje, na sexta-feira, né? Então, talvez na semana que vem a gente possa voltar ao assunto, fazendo um balanço aí mais definitivo, né? De questões práticas que têm saído aí desse encontro, né? Já que você Exato, não, com certeza. A gente já pode encaminhar para o final, não? Não, você queria falar alguma coisa do Peru, desculpa. Não, Vera, já até fica aí para os próximos também, né? Essa semana, de novo, o Peru ficou bastante em destaque pela questão do segundo turno das eleições, que agora é previsto só para junho desse ano, mas que nós comentamos na semana passada, colocou frente a frente um modelo mais à esquerda e um modelo mais à direita. E o fato interessante que isso, acho que foi o destaque na semana inteira, né? Que a candidata Keiko Fujimori falou, olha, se eleita, eu vou dar o indulto ao meu pai, que é o ditador Fujimori, que está preso até hoje no Peru. Né? Então, isso acabou ganhando as manchetes essa semana, é mais um elemento de atenção para essa geopolítica sul-americana. Legal, deixa eu deixar já, então, os meus... Já pensando na semana que vem, né, Vera, Rogério? Deixa eu já antecipar aqui, então. Semana que vem, meu destaque aí fica para a instalação da CPI da pandemia, né? A CPI da Covid. Ainda precisa batizar direito essa CPI. Está prevista para terça-feira, dia 27, né? Então, aguardemos aí cenas emocionantes. O quadro político acho que vai ficar bastante mais focado, né, no que vai acontecer nessa CPI. O governo hoje já parece que já entregou os pontos. O relator da CPI vai ser mesmo o senador Renan Calheiros. Né? Eu queria também deixar registrado, essa semana a Câmara aprovou o regime de urgência para a votação do PL que autoriza a privatização dos Correios. Né? Eu até tinha escrito um artigo sobre isso no nosso site, né? Então, temos aí a perspectiva também. Regime de urgência significa que o projeto não passa pelas comissões, ele é votado direto no plenário. Né? Então, tem uma perspectiva interessante aí de avançar essa agenda de privatização nesses próximos meses. Pois para mim continua a vacina, a pandemia. Eu acho que nós temos que mostrar um pouco mais de serviço nessa área.
achar o meio termo entre o que o ministro fala e o presidente faz, e a gente conseguir realmente vacinar a população, porque está completamente fora de controle. Agora, eu queria fazer 2 destaques. Hoje é o Dia Mundial do Livro. Temos que ler muito, muito, muito. A população bem informada é uma população bem formada e que consegue levar o legado adiante. Então, leiamos. Outra coisa foi feriado dia 21 de abril, dentre outras comemorações, foi o aniversário de Brasília. Brasília foi criada para ser a capital. Tem uma população fixa aqui, até grande, e eu faço parte dela. E tem uma população flutuante. Então, essa população flutuante nos dá uma má fama. Então, eu peço a todos os brasileiros para nos ajudar nesse sentido. Votem bem. Para isso, leiam, se informem e votem bem, porque a cada 4 anos a gente renova a população flutuante daqui. Perfeito, Vera, bem lembrado e aviso, alerta muito interessante. Bom, eu vou ficar de olho nas consequências da conferência, da cúpula do clima, tanto aqui no Brasil quanto nos outros países. Acho que vai ser o meu foco de atenção na próxima semana, ver como essas declarações, a agenda da cúpula do clima vai reverberar internacionalmente. Gente, era isso? É isso. Curta canela. Ótimo final de semana. Então, já vai ótimo final de semana para vocês. Eu aqui no friozinho de Canela, aproveitando. Se cuidem, fiquem em casa. A pandemia continua aí. Não deixem de ler. Vera, Rogério, ótimo final de semana. Gente, grande beijo. Tchau, tchau. Um abraço. Sextou.